Oi, pessoal! Então, meu nome é Brenda, eu sou estudante de Relações Internacionais da UPorto e eu tô morando em Portugal agora. Eu vou contar um pouquinho pra vocês hoje. Eu acabei de acordar, por isso que eu tô essa trágica, mas me deu a vontade de sabe, fazer o vídeo, então eu vou fazer e aproveitar as oportunidades que eu não tô surtando por causa do coronavírus. Então, eu vim pra Portugal durante uma pandemia do coronavírus, do Covid-19, e eu cheguei aqui terça-feira, que foi dia 21 ou 22 de julho. Eu vou explicar um pouquinho como é que foi a viagem como um brasileiro que tá proibido, basicamente, de ir pra qualquer lugar no mundo, por causa que somos o paraíso do coronavírus, consegui vir pra cá. Então, essa aqui é a pasta que eu andei comigo por todo o caminho. Porque, assim, primeiro eu comprei a passagem pela Azul no mês passado. Eu acabei comprando a executiva pelo objetivo que o preço tava muito parecido com a TAP normal, econômica, e também para conseguir ficar distante das pessoas, já que é um momento perigoso e eu precisava voltar para Portugal por questões escolares. Eu comprei a passagem e ela foi cancelada 3 vezes e a Azul rapidamente já colocou outras opções. O cancelamento não foi os voos dentro do Brasil, mas fora do Brasil, para Portugal. Eu saio de Salvador, vou pra Recife, de Recife eu ia pra Viracopos, de Viracopos eu vou pra Porto, então foi um processo muito longo. Eu sei que a Azul, na verdade não a Azul, Portugal, porque eu acabei lendo o despacho que eles publicaram com relação. A Azul pede que você realize um teste do Covid com 72 horas anteriores de você fazer o check-in em São Paulo. Mas eu não pude fazer 72 horas porque o meu voo foi segunda-feira, 6 horas da madrugada. E em Feira de Santana não tava, a cidade que eu nasci, não tava tendo com apenas 72 horas. Como tudo saiu em um dia, eu fiz na quarta-feira, saiu na quinta, entendeu? E eu fiquei muito preocupada durante todo o voo que eles simplesmente não aceitassem, que por mais que eu tenho título de residência. O título de residência, ele tem que ser mostrado quando você chega. E também o passaporte, se você tiver passaporte europeu, pra você voltar pra Europa. Então, eu mostrei o meu passaporte, meu título de residência quando eu fui fazer o check-in e o meu teste do Covid. Na hora do check-in, a senhora do Brasil disse que não ia funcionar o teste, que eu ia ter que fazer outro lá quando eu chegasse pelas minhas, com meu dinheiro. E eu falei, ok, de boas, vai ter que ser, né? E eu descobri que é um valor muito alto, se deu uns 100 euros. E quando eu cheguei lá em Portugal, eu saí do avião, já encontro o cara falando, tem teste do Covid, não tem teste do Covid. Eu falei, senhor, eu tenho teste do Covid, mas eu fiz, aí ele é mais tempo de 72 horas. Aí ele olhou meu teste e falou, então vá. E aí eu passei por outros 3 caras que estavam olhando os testes de todos. Eu expliquei minha situação. Ele perguntou, você estuda aqui? O que você faz? Onde é que você estuda? Eu falei, ok, isso nem foi na imigração, eu passei na imigração depois, só foi uma observação. Então não tem nada a ver com os funcionários da Azul. Os funcionários da Azul realmente acharam que eu não poderia, porque já tem mais de 72 horas. Mas os funcionários do aeroporto permitiram com que eu passasse com um teste com mais de 32 horas. E eu acho que eles entenderam pelo fato que eu estava, como é que se diz? Eu vim no final de semana, e final de semana não consegue realizar. Até os testes feitos no aeroporto demoram por volta de 2 dias pra serem entregues. Então eles sabem que é difícil ter 72 horas. Mas anyways, eu tava com o meu teste o tempo todo. Eu também, com forma de preocupar, de cuidar, tal. Eu também pedi pra dona do meu apartamento, ela me dá uma comprovante de residência pra não ter nenhum problema lá, pra mostrar que eu tenho uma residência em Portugal, mas eles nem olharam, eles só olharam meu título de residência e pronto. Pra ser honesta, eu não sei se pessoas que tenham visto estão podendo entrar, porque eu não entendi isso pelo despacho que eles postaram, mas pessoas estavam dizendo que com apenas o visto de residência tá sendo possível. Eu só sei o meu caso, que é o título de residência que eu tirei no CEF, e eu vou explicar o processo depois, que é bastante longo. E tem lá, título de residência de estudante temporário. No caso, eu vou ficar 3 anos aqui, que é o período de licenciatura, mas deu de boas. Na verdade, eu tinha 2 testes do Covid, um que era o de sorologia, mas não é aceito, e o de PCR, que é o aceito. Sorologia porque você precisa ter mais tempo
o vírus aparecer. Os anticorpos, alguma coisa assim. Anyways. Então, eu tava sempre andando com isso aqui. Com meu passaporte, que não valeu muita coisa, porque, né, e tal. E eles passaram de boas, não teve nenhum problema. Durante o voo, eu vou botar algumas imagens aqui de como é que foi. Quando eu fui de Salvador pra Recife, Salvador pra Recife, teoricamente não deveria ter ninguém do meu lado. Contudo, teve. Na hora que eu comprei, aparentava que não ia ter. Mas teve pessoas do meu lado, muito perto. Teve pessoas sem noção, colocando máscara aqui. Só que no voo, não necessariamente, porque as aeromoças toda hora falavam: ajeita a máscara, não pode tirar a máscara durante o voo. Inclusive, por isso que a Azul não tá dando comida durante o voo. Ela dá o serviço de bordo. Quando você sai, você só come do lado de fora. Você não pode comer dentro do avião. Senão tem que tirar a máscara. Então, por conta disso, as pessoas sem máscara era só no aeroporto. Não sem máscara, mas com a máscara no pescoço, que pra mim é a mesma besteira. Mas no avião, o pessoal tava sempre falando pra colocar. Mesma coisa de Recife pra Viracopos. E no final tem outra mudança que eles realizaram, que é o fato que o desembarque é feito por fileira. Então você tem que ficar sentado. Tipo, primeira fileira sai, pega as coisas, vai embora. Só que muita gente não obedece isso, por mais que os comentários fiquem falando o tempo inteiro. Outra coisa também é que eles avisam que o filtro de ar que tá acontecendo, que é recomendado pela OMS do avião, eles trocam o ar a cada 3 minutos. Cada 3 minutos, então as pessoas não precisam ficar preocupadas. Pra mim, o maior problema, na verdade, foram as pessoas. Viajar durante o período de pandemia me deixou um pouco desesperada, porque as pessoas não obedecem. E se não tem ninguém controlando eles, que é no caso dos comissários, no aeroporto não tem isso, as pessoas acham que é ok, tipo, tá falando, na hora de falar, eles literalmente botam a máscara aqui. Amigo, o objetivo é que seu cuspe, seus líquido não vá na cara da pessoa, entendeu? E você tira na hora de falar, não tem sentido. Aí a pessoa fala que não tá respirando. Você acha que eu tô respirando, querida? Um calor desse no aeroporto, você acha que eu tô respirando? Não. Você bote sua máscara e proteja os outros e tenha uma santa consciência. Mas é isso. Basicamente, esse foi o processo do voo. Eu passei álcool em gel em tudo. Tudo mesmo. Quando eu chegava nos aviões, a mesinha, tipo, de coisa, passava. O negócio do lado, que é as coisas pra botar o braço, eu passava álcool em gel. Eu tava com um lenço, aqui, ó, Free Wipes, que é de álcool em gel, eu passava em tudo. Eu acabei com 2 desses, minha filha, que eu tava em desespero. Minha mão ficou descascada de lasqueira. Mas o ponto é, se proteja. Muitas pessoas não estão ligando. Mas, velho, o problema do Covid é grande. Você tá indo pra um outro país, você tá trazendo a doença com você se você pegar no aeroporto. Isso não é legal. Inclusive, no voo de São Paulo, Viracopos, Lisboa, você tem que escrever um termo que você fala todas as suas informações pra que as pessoas de Portugal te encontrem caso você fique com alguma doença, entendeu? Porque você pode pegar durante o caminho. E isso seria meio escroto da sua parte. Mas, tirando isso... também, quando eu cheguei em Lisboa, eu tive que pegar um ônibus pra ir pra Porto. Lisboa tá muito mais relaxado que o Brasil, claro, porque eles não têm a mesma quantidade de casos. E algumas pessoas estão, tipo, de boas, sem usar máscara. E eu que sou meio louca, entendeu? Por exemplo, pra ir pro supermercado, eu fico em desespero de tocar em coisas, tipo, eu tenho que lavar logo. Minhas amigas nem tomavam banho depois de vir pra o supermercado. Lá no Brasil, a gente lavava banho toda hora. E lavar as coisas, tudo, até o saco plástico a gente lavava. Aqui é, tipo... Brenda, você tá muito exagerada. Então é toda uma realidade que eu acho que a gente não tá acostumado. A gente tem tanta saudade, tanta vontade de voltar pra o que era antes, mas quando a gente voltar, a gente vai achar estranho entrar em contato social. Pra mim, eu falo muitas vezes que eu não tô acostumada mais com contato social dessa forma, entendeu? Viver em sociedade, de ver outras pessoas tocando nas coisas e eu ir lá tocar também. Mas as pessoas aqui, elas não estão nesse clima, porque eu acho que, eu tenho certeza que nunca teve esse grau de tipo, perigo aqui em Portugal. Anyways, essa foi a minha experiência. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aqui embaixo e eu tento explicar o máximo possível.